começando mais um Sexos Virtual. E hoje estamos recebendo aqui o Fernando Martins. Fernando, se apresente para o pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estiverem assistindo. O meu nome é Fernando Martins, eu sou psicólogo, sou formado em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, tenho especialização em terapia cognitiva pelo CEF de Porto Alegre e sou mestre em psicologia pela PUC e sou doutorando em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pois é, Fernando. E hoje você veio falar aqui um pouco sobre o seu mestrado com a gente, né? Sobre sua dissertação de mestrado. Qual foi o tema mesmo? Então, eu avaliei na minha dissertação de mestrado o efeito da orientação sexual e da identidade de gênero nas atribuições de causalidade pela infecção por HIV. Então, o tema, assim, né, no geral, é orientação sexual, identidade de gênero e HIV, né, e como que a forma como as pessoas atribuem a responsabilidade pela infecção tem esse viés da orientação sexual e da identidade de gênero. Então, Fernando, acho que a gente pode começar justamente falando um pouco de HIV, porque as pessoas mais jovens talvez não tenham a noção completa disso, mas a ideia de pandemia, de epidemia, né, de HIV, ela começa no fim dos anos 80 e devastou um pouco as populações, né? Você pode falar um pouco sobre esse processo? Sim. Eu escrevi todo um capítulo na minha dissertação sobre o surgimento da epidemia de HIV no mundo, né? Ela começou a surgir em 1981, né? Então, ali em 81 começaram a surgir as primeiras notícias, assim, de pessoas adoecidas, né? Na época, tem uma manchete bem famosa, assim, que apareceu no The New York Times, que era câncer raro identificado em 41 homossexuais, né, que era, então, na verdade, o sarcoma de Kaposi, né, que eram umas manchas na pele, né, um tipo de lesão cancerígena na pele, que era identificado somente na população homossexual naquele momento, né, das grandes cidades, enfim, e tal. Se começou a identificar que era uma doença nova, né, e que era uma doença, provavelmente uma doença causada por um vírus, né, mas não se sabia muito bem o que era ainda, né. Então, quando se identificou essa doença nova, essa doença imune nova, né, provavelmente causada por um vírus, né, que estava aparecendo primeiramente nos homossexuais americanos, né, se chamou essa doença de Gay-Related Immune Deficiency, então, deficiência imune relacionada aos gays, né? E isso já tem todo um impacto, né, no estigma que se produziu em cima da AIDS depois, né? Obviamente, como os anos foram passando, começou a se identificar que não era uma doença presente só na comunidade homossexual, né? Ela apareceu primeiro ali, mas ela estava em todos os outros lugares, né? Estava nos Estados Unidos, estava na Europa, estava na África, estava em tudo quanto era lugar, né? Então, foi identificado, né, que não era uma doença exclusiva dessa população e também se buscou retirar esse termo, né, para que também se já reduzisse um pouco a carga inicial daquele estigma que havia sido produzido, e aí a doença o nome da doença trocou, né, então, para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, AIDS, né, a sigla em inglês. Mas demorou um pouco, né, Fernando, para esse processo. Demorou um tempinho, acho que uns 2 ou 3 anos, se não me engano. E só que mesmo tendo mudado a nomenclatura e tal, essa ideia de câncer gay, ela acabou sendo bem difundida e sendo utilizada por muitos movimentos conservadores contra os direitos LGBT, como uma forma de apontar que havia alguma coisa de errado e de estigmatizar essa população, né? Então foi feito um uso político muito forte. Exato. Do LGBT. Uma coisa que costuma acontecer em pandemias, né? No lugar onde os primeiros casos, né, de uma epidemia aparecem, começa a aparecer coisas relacionadas a preconceito e discriminação, né? Então, agora, com o coronavírus, a gente está vendo isso em relação à população chinesa, né, enfim, e a gente viu isso no Ebola na África, né, e a gente viu isso
em várias outras epidemias, e no caso da AIDS não é diferente, né? Se produziu todo um estigma relacionado aos homossexuais, aos imigrantes, enfim, e tal, em função disso, sim. Depois, mais para frente, assim, se começaram depois que a doença foi identificada, houveram muitas pesquisas para tentar identificar a causa dela viral. Houve uma disputa entre os franceses e americanos para tentar dizer quem que descobriu, né, o vírus, né, do HIV. Uma disputa que depois foi resolvida com o próprio nome HIV, porque os franceses descobriram e deram outro nome. Os americanos descobriram e deram outro nome, né? E aí ficou essa disputa em quem que tinha descoberto, e aí finalmente, acho que lá em 87, se não me engano, eles se reuniram e falaram, tá, não, agora vai se chamar HIV e ninguém vai ter, né, assim, vai ser uma descoberta da ciência e pronto, sabe, resolveu, ninguém precisa mais brigar. Mas ficou essa briga, assim, inicial entre os americanos e os franceses, e aí a gente fala que a primeira epidemia que surgiu foi a epidemia silenciosa, né, a epidemia da infecção, né, porque a infecção é muito silenciosa, né, no início ela não gera nenhum sintoma. Depois a segunda epidemia foi a epidemia dos adoecidos, né, daí já é de AIDS, porque daí muito depois, né, de que a epidemia silenciosa tenha começaram a aparecer sintomas nas pessoas. E a terceira epidemia, que é essa que tu menciona, né, enfim, é a epidemia de estigma e de preconceito. E essa epidemia do estigma, do preconceito, ela foi solucionada ou ela persiste, Fernando? Ela persiste até hoje, né? A gente vê que tem várias campanhas, enfim, e tal, no Brasil e no mundo, assim, para tentar reduzir o estigma relacionado ao HIV, mas a gente sabe que ainda é uma coisa muito presente, né, enfim, na nossa sociedade, já talvez não mais com a mesma intensidade que nos anos 80, nos anos 90, mas ainda muito presente. E como está a situação hoje aqui no Brasil, né? A gente sabe que a gente conseguiu fazer muitos avanços, o Brasil é um país que tem conseguiu, né, de alguma forma, fazer campanhas, fazer um processo de educação e saúde, até então tido como eficiente, que trouxe benefícios, mas como é a situação hoje aqui no Brasil? A situação aqui não é das piores no mundo, vamos dizer assim, né? Nós temos lugares no mundo, né, em que a epidemia de HIV ela está crescendo, né? Enfim, ela está aumentando o número de casos e aumentando em pessoas muito jovens. Né? Então é muito complicado, por exemplo, a situação da África subsaariana, a prevalência é muito alta, né? Enfim, em alguns países chega a 15%. Enfim, tem lugares assim no mundo em que a situação da epidemia de HIV, epidemiologicamente falando, é pior do que aqui no Brasil. Mas aqui nós já não estamos tão bem quanto já estivemos, assim, né? O Brasil tinha uma tendência de estabilização da epidemia de HIV há alguns anos atrás ali, né? Enfim, entre 2005 e 2009, né? Enfim, em função de muitas ações, né? A gente também tem uma parcela maior da população jovem, né? Fazendo parte do quadro epidemiológico, né? Lá em 2007 a gente tinha 2,4 por aí por cento, né, da população de 13 a 19 anos que fazia parte, né, das pessoas infectadas. Dentro do grupo de pessoas infectadas por HIV, 2,4% das pessoas eram dessa faixa de 13 a 19 anos. Hoje esse número é bem maior, por volta de 5%. A gente entende que esse número dobrou, né, ao longo desse período, né? Então a gente tem vários probleminhas, assim, e essa questão acabou me motivando também para fazer o mestrado nessa temática, assim, especialmente no Rio Grande do Sul, assim, quando eu entrei no mestrado, o Rio Grande do Sul ainda era o estado campeão, entre aspas, né, nas novas infecções de HIV, nos novos casos registrados de AIDS, né? Agora a gente saiu dessa posição, não porque nós tenhamos melhorado muito, mas porque outros estados pioraram mais, assim, né? Então tem 2 estados que nos ultrapassaram, agora eu não me lembro mais quais são, mas tem esse quadro, né, nacional.
E, Fernando, se nesse sentido a gente teve essas ondas, já esteve melhor e tal, mas em relação à comunidade LGBT, a comunidade ela ainda continua sendo a mais que tem uma incidência maior do HIV no Brasil, ou a doença ela também tem atingido taxas que são expressivas entre os homens e mulheres heterossexuais? Então, tem taxas muito expressivas na população heterossexual, né? A gente sabe disso, isso é uma realidade, né? No entanto, se tu pegar um artigo que fale sobre a epidemia de HIV, que seja datado ali de 2005, enfim, tu vai encontrar muito provavelmente os termos estabilização, heterossexualização e feminização, não sei direito, não lembro, mas a gente tinha uma tendência, né, no início dos anos 2000 de uma heterossexualização da epidemia, né, de uma diminuição da razão entre homens e mulheres, né, por isso então a feminilização da epidemia, e uma tendência de estabilização. E hoje em dia a gente não vê mais essa tendência tanto de heterossexualização, pelo contrário, né? De 2011 até 2018, né, a gente vê uma curva assim, ó, que vai aumentando, sabe? Da parcela dos casos de HIV que é dentro da comunidade de homens que fazem sexo com homens especificamente, não exatamente a comunidade LGBT como inteira, né, mas o Ministério da Saúde coloca assim, né, HSH, homens que fazem sexo com homens e tal. A porcentagem disso está aumentando muito, assim, no quadro da epidemia. Tem regiões do Brasil, algumas, né, o caso da minha região aqui não é o caso, a região sul é a região onde a epidemia é mais heterossexualizada, é a maior porcentagem de heterossexualização de todas as epidemias brasileiras de HIV. Mas na região sudeste, por exemplo, a maior parte dos casos está nessa comunidade de HSH. Então, a gente vê tem muitos casos, né, de pessoas heterossexuais, mas a gente vê que desproporcionalmente a epidemia está aumentando, né, nesse grupo. Em números absolutos, então, os heterossexuais são mais atingidos, mas se a gente olha proporcionalmente, a gente tem um problema bem grave dentro da comunidade, né? Uhum. Então foi a partir disso que você pensou o seu mestrado. Onde você fez o seu mestrado? Quem orientou você? Qual era o seu grupo de pesquisa? Conta aí pra gente. Eu fiz o mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em psicologia de lá. O professor que me orientou foi o professor Ângelo Brandelli Costa, um dos maiores pesquisadores do Brasil. E como é que era o projeto que vocês tinham, né? Qual era o objetivo que vocês tinham? Vocês fizeram controles de cenários? Como foi feito isso? Então, o nosso objetivo era identificar, né, se a nossa amostra, que era uma amostra de estudantes da área da saúde e profissionais da área da saúde, ia atribuir, né, mais culpa, mais controle e mais responsabilidade por uma infecção por HIV, né, se a pessoa envolvida nessa infecção fosse homossexual, né, homem homossexual ou mulher trans. Esse era o nosso objetivo, né? E a gente, para dar conta desse objetivo, nós fizemos um estudo, então, no formato experimental, né, com a utilização de cenários, vinhetas, né? Então, tinha uma vinheta padrão, né, que dizia assim: João é um homem de 30 anos que gosta de frequentar festas e tal, e numa determinada noite ele teve uma relação sem preservativo, acabou se infectando por HIV. E depois tinha uma outra que era assim: Maria é uma mulher de 30 anos que gosta de frequentar várias festas. Tinha uma descrição assim normal assim de uma pessoa. E aí depois se dizia e aí ela sofreu um acidente de carro e aí, portanto, ela precisou de fazer uma transfusão de sangue e aí se infectou por HIV, né? Então tinha esses dois modelos de cenário, um cenário de sexo desprotegido, um cenário de transfusão de sangue. E aí o que variava nessa narração padrão que eu falei para ti agora era a identidade da pessoa. Então dizia assim: João é um homem heterossexual, João é um homem homossexual, ou Maria é uma mulher transexual. Né? E aí, quando a pessoa acessava a nossa pesquisa, randomicamente ela era alocada em um dos três
cenários. Então, por isso que a gente fala de um estudo experimental, né? Porque ele é randômico, enfim, tal. Então, esse foi a metodologia que a gente utilizou para dar conta disso. E aí, depois que a pessoa lia, né, a vinheta, ela tinha que responder, portanto, os instrumentos, né, de atribuição, de causalidade, culpa, responsabilidade e controle. Respondia também um instrumento sobre reações emocionais, né, então raiva e simpatia. E tinha também um instrumento de intenção de ajudar, que era assim, tipo, tu ajudaria essa pessoa? Né? Tinha alguns itens assim, nesse sentido, assim, ajudaria essa pessoa, levaria essa pessoa até uma farmácia, sabe? Tinham itens assim bem relacionados à intenção de ajudar. Então foi mais ou menos isso que a gente mediu. Então, Fernando, se a gente pensa a hipótese de que todo mundo teria... Então, se não houvesse preconceito, todo mundo teria os mesmos níveis de atribuição de culpa, de responsabilidade, né? A intenção de ajudar a ser igual. Mas foi isso que vocês acharam? Então, né, não foi isso que a gente achou, né, especialmente no cenário de sexo desprotegido. Então, isso foi um resultado interessante, né? No cenário de transfusão de sangue, a gente acabou confirmando essa hipótese nula, né? Enfim, a gente entendeu que não houve uma diferença, né, de atribuição, de culpa, de controle, de responsabilidade. Então, na nossa amostra, né, a gente não generalizou isso para todo o resto, porque é um estudo, né? Mas na nossa amostra, as pessoas, elas não tiveram um viés negativo de atribuição, né, uma coisa preconceituosa com a orientação sexual e a identidade de gênero, quando a infecção por HIV se deu por causa de uma transfusão de sangue, né? Mas o que a gente encontrou no cenário de sexo desprotegido foi o contrário, né? Nós encontramos diferença, né? Então, quando é um cenário de sexo desprotegido, nós encontramos médias mais altas para culpa, médias mais altas para controle, médias mais altas para responsabilidade, né? Quando o usuário é gay ou trans, né? E isso não foram só mais altas, como foram estatisticamente significativas, né? Estatisticamente significativas mais altas, né? Então, médias que foram significativas ali ao nível de 1% em alguns casos e ao nível de 5% em outros, né? Então, foi muito relevante, assim, que a gente encontrou. E é um contra-argumento, assim, para pessoas que querem dizer que não existe preconceito, não existe homofobia, não existe preconceito de orientação sexual, de identidade de gênero, né? Porque a gente está vendo cientificamente que tem. É como se vocês estivessem testando a hipótese de que em heterossexuais a infecção pelo sexo desprotegido é um acidente, mas quando a gente está falando de homossexuais ou de transexuais, é como se houvesse uma responsabilidade ali. Mas talvez isso esteja relacionado, então, a uma culpa, né, já atribuída à homossexualidade, à transexualidade, como uma forma, como você falou, de atribuição negativa prévia, né? Isso. E o que chama mais atenção é que é uma amostra de profissionais da saúde, né? Então, a gente também... Não só profissionais da saúde. Eram só a maior parte estudante, né, da área da saúde. Mas tinha uma parte que era profissional, né? A gente juntou esses dois grupos. Mas é uma amostra toda da área da saúde, então, assim, é muito interessante, né, que isso apareça, inclusive, nesse tipo de população, né. Então, a gente fica pensando como será que teria aparecido se fosse uma população geral, por exemplo, né, enfim, universitária ou geral mesmo, né. Então, porque é justamente esse grupo que vai tratar, que vai receber essa população nas unidades de saúde, nas unidades de atendimento, e a gente tem um problema sério no Brasil de acesso à saúde para a população LGBT, né? Tem vários estudos que mostram sentimentos de inadequação, de rejeição, vivência de eventos discriminatórios nos ambientes de saúde. Então, se a gente consegue identificar esse tipo de, entre aspas, tendência preconceituosa, né, isso é um pouco preocupante. Principalmente porque você está falando de estudantes, né, que ainda estão, que teoricamente seriam mais
seriam menos preconceituosos ou menos conservadores, né? Pelo menos no senso comum. Sim, e a gente acaba percebendo que isso gera uma expectativa de discriminação, né, por parte da comunidade LGBT, né? Então, já vai pensando que tu pode ser discriminado, né? Então, Fernando, o que é que você acha que o seu estudo, então, ele pode contribuir para a formulação de políticas públicas, né? A gente fala muito de aplicação dos nossos estudos, e como é que o seu estudo ele pode refletir nas políticas públicas do Brasil em relação ao HIV? Eu acho que o meu estudo ele fornece uma evidência científica para a elaboração de políticas públicas de educação das pessoas, assim, para as questões de preconceito, de orientação sexual e de identidade de gênero, né? A importância que tem de se fazer programas educativos ou psicoeducativos ou o que quer que seja, né? Mas programas que ensinem para as pessoas, né, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, o que é preconceito de orientação sexual e de identidade de gênero, como lidar com isso, né, como combater esse tipo de preconceito, como respeitar o colega, né, que é diferente. Né? Eu acho que o meu estudo mostra a necessidade de educar as pessoas para esse tema, né? Então ele fala em favor, né, de ter essa discussão nas escolas, de ter essa discussão nos serviços de saúde, e especialmente no caso do meu estudo, como ele é um estudo com profissionais da área da saúde, né, capacitação para esses profissionais. Né? Enfim, capacitação para esses profissionais. Né? Então, eu acho que o estudo ele vai nessa direção, assim, tanto que no artigo, né, que está publicado, né, eu coloco lá no final, né, que eu acho que a evidência que a gente fornece, ela indica para esse caminho. Onde está publicado o artigo de vocês, Fernando? O artigo do mestrado está publicado na revista Estudos e Pesquisas em Psicologia. Legal. Fernando, a gente quer agradecer a sua participação, quer convidar quem está assistindo a gente para curtir as redes sociais do Sexos, tanto no Instagram, siga nosso canal aqui no YouTube, a gente também está no Facebook, no Twitter, está em todo lugar. Então siga Sexos UFES em qualquer uma dessas plataformas e queremos saber como é que a gente te acha, Fernando, nas redes sociais, para poder falar com você. Como é que a gente manda um e-mail? O meu Instagram é @fernandopsicólogo. Se você for lá no meu Instagram, você vai encontrar meu e-mail, meu WhatsApp, todos os meus contatos. Então, pode ir lá. Fernando Psicólogo. Isso. Então é isso, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau!